Aleluia. Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto. Tendo em vista que o trabalho está vetado para os recuperados, eu quero ler no capítulo 43, versículo 3 do profeta Isaías, onde tem um texto que mostra o preço de uma recuperação. O versículo 3 diz o seguinte: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Amém? Queiram tornar os nossos assentos, queridos, por favor. Enquanto isso, eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar participando deste culto, deste trabalho, e quero externar o meu reconhecimento, a minha gratidão ao pastor Moisés, pastora Michele, muito obrigado, pastor Jackson, que Deus abençoe a vocês, agradecer a Deus o carinho da receptividade, pastor Berônio, obrigado, meu amigo, e a toda a equipe organizadora, a esta igreja, que Deus os abençoe. Queridos, eu tenho lido um texto e quero usar do contexto histórico para trazer uma mensagem motivacional, tendo em vista que a proposta é esta. Quando nós analisamos, quando Deus traz o passado ao presente e ao futuro, acerca de uma recuperação, os irmãos hão de convir que Deus traz à memória a Israel algo do passado, tendo em vista que Israel estava precisando reconhecer. E se nós analisarmos o período e o tempo, às vezes nos assusta. Cantor Moisés, pastor Gisele, Estela, seu mudigno esposo, todos cantaram, a Jussara. Quando nós observamos o começo do capítulo 3, veja que Deus vai falar para Israel que foi Ele que criou, foi Ele que formou, foi Ele que comprou, que parece um contraponto, foi Ele que remiu, redimiu e que chamou. Se nós analisarmos o capítulo 12 do Gênesis, veja que a Bíblia mostra a criação de Israel. E o interessante é que a palavra criar, ela traz à existência aquilo que não existiu, aquilo que não existe. Quando nós analisamos o contexto, aqui está aplicado coletivamente, mas só podemos aplicar no individual pós-cruz. Quando Deus chama Abraão, os irmãos percebam que até aqui não havia um Israel conhecido. Então a palavra criar é trazer à existência aquilo que nunca existiu. Por exemplo, eu estou usando, eu não sei nem chamar o nome que é tão bonito, prendedor aqui por dentro. Não vou acertar. Isso é tão interessante, e veja que foi proferido aqui, que é algo que nunca existiu. Por isso que alguém achou interessante e se associou.
Então, o criar primeiro vem na mente, no coração e projeto. Então os irmãos vão ver que Deus cria um projeto de recuperação para todas as nações, chamado Israel, por meio de Abraão. Então sai da tua terra, do meio da tua parentela. O propósito era esse: criar um projeto restaurador. Quando nós analisamos do capítulo 43, te formei. E da forma, só se dá forma daquilo que já é pré-existente. O criar é do nada. Vá gravando isso. O formar é de algo pré-existente. Então ele já pega de Abraão e vai dar forma ao projeto. E o projeto, por meio de Abraão, já existente, passa por Isaac e por Jacó. Então aqui está um projeto. E o projeto era para ser um ponto de referência aonde eu quero me ater. Veja que havia um ponto de referência. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pontos de referência. Então vem as adversidades. O projeto em desenvolvimento, em formação, vem a adversidade. E por conta desta adversidade, o projeto ainda em formação é obrigado a descer para o Egito por conta da fome. E pasmem, se você analisar o Egito, 96% do seu território é deserto. Sobrando 4%, aonde 2% é agricultura e 2% é o contexto demográfico. Então agora Deus vai desenvolver o projeto entre 2% de um território. E seria o projeto de excelência. O Egito sempre foi o lugar de refúgio de toda a história bíblica. Até Jesus teve que ir para lá. Então quando nós falamos de Egito, era a maior potência. Era um lugar de refúgio. Então Deus, para preservar este projeto, envia primeiro José. E por meio de José, quando o projeto desce ao Egito, aí Deus vai dar ao projeto um dos melhores lugares, Gozem. Eu estive lá o ano passado e vou para o mês, e o que me marcou no Egito, entre tantas outras coisas, é que o egípcio me disse que até hoje a terra de Gozem ainda é tratada como uma das melhores terras, de mais produtividade. Então agora o projeto em formação desce ao Egito. E Deus vai cuidando. O projeto se torna uma ameaça em potencial. Pelo crescimento, pela forma que Deus dava e pelo desenvolvimento. Eu não vou até detalhe. Então observem que aqui o projeto vai se formando em terras alheias. E o projeto se desenvolve a ponto de se tornar uma ameaça à nação do Egito. Foi cantado aqui o que é um projeto de Deus. Então o projeto se desenvolve, mas para desespero, o faraó se sente ameaçado e diz: este povo é uma ameaça em potencial. Então o que é que ele faz? Ele mensura mulheres e homens
Então ele veio para o projeto e ambos os sexos cresciam assustadoramente. Então ele diz: temos que parar, porque vai ser uma ameaça contra nós. Então quando ele mensura, ele diz: as mulheres são frágeis. Abre aspas, as mulheres são frágeis. Fecha a harpa. Então vamos deixá-la viver. Esta era a tese, o pensamento de Faraó para barrar, para diminuir, para frustrar o projeto. Então ele diz: mas todos os meninos temos que parar o nascimento. Temos que matar. Isto, gente, era uma ordem da maior autoridade da época, em todos os aspectos. Contrapor contra esta decisão era colocar a cabeça a prêmio. Então ele apostou que iria barrar, parar o projeto, e da parte do projeto o que iria sobrar era só as mulheres, porque para ele eram frágeis, não se tornavam ameaças. Então ele determina que nenhum menino deveria permanecer vivo, assim nascendo. E nomeia Sifra e Pua, cujo adjetivo é beleza, elegância, como chefe, diga eu assim, das parteiras, que teriam a responsabilidade de coibir o crescimento. O interessante é que a Bíblia diz que o plano frustrou-se. Faraó recebe a notícia de que o seu plano não estava funcionando. E havia culpados, quem? As parteiras. Mulheres que não tinham armas. As suas armas eram ervas, água mornas e mãos habilidosas. Então ele as chama e questiona: vocês não estão cumprindo o que eu determinei. E elas dizem: Faraó, as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Diferentes. Mas como? Elas são tão vigorosas e tão parto, tão rápido, que antes da gente chegar, o menino já nasceu. Olha o que ele chamava frágil. Você vai ver o que é que Deus usa: as parteiras, a mãe, a irmã e a própria filha de Faraó. As mulheres entram no cenário. Quando os homens não querem fazer, ou não tem homem para fazer, ainda tem mulher como instrumento nas mãos de Deus. Eu lembro que a história diz que quando David Yong-Cho, o pastor da igreja na Coreia do Sul, ele se preocupou com a frieza e foi orar a Deus para provocar um avivamento em toda a Coreia, pelo poder do Evangelho. E quando ele vai orar, depois de horas, dias de oração, Deus lhe responde. Ele gritava: o que é que eu faço? Qual é a estratégia? Aí Deus disse: use as mulheres. Mas a mulher aqui não tem vez. As mulheres aqui são ponto fraco. Enquanto ele questionava, aí Deus diz: de onde eu nasci? Jesus diz: de onde eu nasci? Ele responde: de uma mulher. Quem me amamentou? Uma mulher. Quem me ensinou a dar os primeiros passos? Uma mulher. Quem primeiro apareceu na minha ressurreição? Uma mulher. Quem estava perto de mim quando os homens fugiram? As mulheres. Então usa-os. E as mulheres sacudiram a Coreia do Sul. E hoje é um referencial, é um ponto de referencial pentecostal para o mundo todo.
Olha para quem está ao teu lado e diga: essas mulheres são terríveis. Deus, quando o faraó disse: elas são fracas, vamos parar os homens. Nesse projeto não tem fraco, não tem forte. Nesse projeto é Deus que faz, é Deus que predomina, é Deus. O projeto é Deus. Não conseguem parar. Quanto mais apertava, mais o projeto crescia. Quanto mais batia, há um ditado. Talvez vocês não saibam, que é natural do Nordeste. Quem é nordestino possivelmente já ouviu falar. Alguém procurou um homem da época, anos atrás, um homem devoto, religioso, conhecido como Frei Damião. E o Frei Damião era uma referência no contexto religioso do catolicismo, como ainda hoje muitas cidades têm o seu busto e outros a sua estátua. E o crescimento deste projeto chamado Evangelho estava tão grande que os padres perguntaram a ele: Frei Damião, esse povo está crescendo demais, todo dia eles crescem, e como o senhor é sábio, nos diga o que é que a gente deve fazer. O Frei baixou a cabeça e disse: é melhor deixar eles quietos, porque este povo é feito ovo, quanto mais bate, mais cresce. Não tem como parar. O projeto se desenvolve no Egito, e queira ou que não, em terras alheias, e queira ou que não, a cultura egípcia impregnou o projeto. A cultura egípcia dominou o projeto, porque todos esses que desceram como pais, os filhos de Jacó morreram. Então, a partir daqui, a nova geração vai nascer no Egito. E queira ou que não, a cultura egípcia, Gisele, impregna no coração deles. E quando o faraó viu que não podia conter o crescimento, ele vai tirar a identidade deste povo. Ele vai escravizá-los. Agora, o projeto de Deus, o Israel de Deus, perde o ponto de referência, perde a identidade. Porque uma coisa é você ser um cidadão livre, a outra é você se tornar escravo. Cidadão livre, você tem direitos. Escravo, todos os seus direitos são tirados. Como escravo, a sua devoção é ser fiel aos seus senhores. O único direito que o escravo tem é servir, e servir bem. Uma das experiências em loco, só para vocês entenderem o que é a função do escravo. Eu cheguei um dia em Israel, estava muito frio em Jerusalém, tão frio que as pedras tinham camadas de gelo. E um judeu conversando com ele, ele disse: Genival, quando um escravo, a função dele era esquentar os lugares em tempo de frios para os seus senhores. Quando os lugares estavam frios e havia necessidade dos seus senhores se reunirem, então antes dele chegar, enviava os seus escravos para sentar em cima do frio, para aquecer, para quando os seus senhores chegarem, o lugar já estar aquecido. Então agora o único direito de Israel era ser escravo. Foi tomado de Deus. Deus criou, trouxe a existência, Deus deu forma,
E quando deu forma, Faraó tomou Israel. Se tornou escravo, não tinha mais liberdade, não fazia o que queria, trabalhava forçado para manter a luxúria e a boa vida de Faraó e seus agregados dentro dos muros do Egito, trabalhando por comida, e chicoteados perderam a identidade. Aí veja que Deus vai dizer: eu te remi. Quando te tomaram de mim, quando tu perdesse a identidade, eu comprei você de novo. E eu comprei você de novo. E o preço da tua liberdade, você vai encontrar no texto 3 nações, mas Isaías fala de 12. Deus deu 12 nações. Deus abriu mão de 12 nações, porque toda a terra é dele e a sua plenitude. Deus pegou a vida dos egípcios e de todas essas nações e deu em troca da vida e da liberdade do seu projeto. Ele redime, ele compra o que já era dele. Tira do Egito, arrasa com o Egito e tira-os da escravidão rumo à liberdade. As 12 nações que se puseram na frente foram eliminadas pelo resgate, pela liberdade, pela restauração de Israel. Chega em Israel, ele lhe dá uma cidade, agora livres. Agora Israel tem um nome, e quem sabia, quem procurava, o ponto de referência estava lá. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ela cerca de muro a cidade. As nações o respeitaram agora, o projeto livre. Tem algo na extra-bíblico que me chamou a atenção. Deus elevou o patamar de Israel, político, econômico, socialmente e religiosamente, tão alto, que é uma história que diz que nos dias de Salomão havia uma rainha chamada de Sabá. Ela era conhecida em todo o mundo por ser crânio em interpretação de enigmas. Não havia um enigma que ela não o decifrasse. Muitos ou quase todos os reinos corriam a ela. Era famosa. Mas quando Deus dá liberdade a Israel, dá riqueza, dá nome, dá respeito, dá vergonha, recupera-os, tira o nome, escravos, livres, agora, adoradores, o único povo, lhe dá um templo e diz: eu vou habitar no meio de vocês. Dá tanta sabedoria a Salomão para enaltecer Israel, que a história diz que quando aquela mãe, aquela mulher deita por cima do filho e mata, e agora há um enigma. Uma dizia que era seu filho, a outra dizia que era a mãe. Então naquela questão, para discernir a verdade, era difícil. Salomão ora a Deus, e Deus lhe dá a interpretação pela sabedoria que lhe deu. Quando Salomão julga o caso, a Bíblia diz que a sua fama eclode.
E a notícia chega na rainha de Sabá: agora tem um homem, tem um rei mais sábio que você. Mas nunca existiu, mas agora existe. E é aonde? Jerusalém, casa de Deus, cidade de Deus. Um povo que veio da escravidão foi comprado por quem lhe criou. Aí ela diz: eu vou lá. Se você analisar o texto, o propósito da visita era saber se ele era sábio. E a Bíblia diz que ela fez muitos enigmas, muitas perguntas para testar. Ela traz ouro, traz presente. Quando chega em Jerusalém, uma das rainhas, ou a mais poderosa no contexto, quando vê as vestes dos empregados de Salomão, ela se assusta. Olha que patamar chegou. Quando ela vê a comida que os servos de Salomão comia, ela fica boquiaberta. Depois que ela vê tudo, ela diz: marca uma audiência com Salomão. E ele a atende. Quando ele a atende, a Bíblia diz que ela vai lhe fazer perguntas enigmáticas. E a Bíblia diz que de todas as perguntas que ela fez, não ficou uma que Salomão não lhe desse resposta. Aí ela grita: não me contaram nem a metade. É mais do que o que ouvi. Olha onde Deus levou Israel. O ápice. Passa os anos. E o projeto esqueceu de onde veio. Segunda-feira foi uma família de amigos cristãos jantar na minha casa. E tem uma área pequena que a gente come de lazer, num anexo. E eles se estranharam, porque quando olharam, tinha cana plantada. Ele disse: mas o senhor planta cana? Eu digo: planto. Mas por quê? Eu digo: é porque tem hora que eu só viajo de primeira classe. E as comissárias de bordo, é doutor Genival, é me guiando. O senhor quer uma castanhinha do Pará? É tanto luxo, que às vezes eu chego em casa achando que sou alguma coisa. Então quando meus pensamentos vêm dizendo: tu é o cara, eu vou lá na cana, que é de onde ele me tirou, e começo a chupar cana. E enquanto os dentes dói e a bochecha dói, o Espírito Santo diz: não esqueça de onde eu lhe tirei. Não esqueça de onde eu lhe tirei. Olha para quem está ao teu lado e diga: ô projeto, você tem uma origem, não esquece dela não. Israel se esqueceu. Agora Israel está no ápice. E quando está no ápice, a gente tem amigos. Quando está no ápice, tem mensagens todo dia. Quando está no ápice, a ligação é direto. Israel no ápice, as nações chegavam. Israel se esqueceu de onde veio. Israel se esqueceu de onde foi tirado. E adora outros deuses. E se esquece de Deus. A situação, Jackson, fica tão caótica, que é aqui que Deus usa o profeta Isaías para recuperar o seu projeto de novo. Lá no Egito era compreensível.
A prova, ser escravo em terras alheias, era mais fácil se esquecer. Uma geração que nasceu lá. Mas aqui não. Aqui eles estavam livres, na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Eles estavam no lugar de desfrutar o melhor de Deus. Mas o seu crescimento o envaideceu. E quando o envaideceu, o estraga, os apodrece. Veja que a primeira mensagem que Deus dá a Isaías para proferir a Israel é uma lamentação. Deus lamenta o estado espiritual de Israel. Veja que Isaías, a primeira frase, o primeiro capítulo é lamento de Deus. Deus diz: Isaías, o meu povo se tornou insensível, se esqueceu do que eu fiz. Ele diz: o boi conhece o seu dono, o jumento aonde come. Eles não erram, mas o meu povo já não me conhece mais. Deus estava dizendo: Isaías, o boi e o jumento, você quer ofender alguém? Chame de jumento. É um animal que a gente é irracional, mas Deus disse, ele tem mais senso, tem mais sensibilidade do que o povo que eu criei, que eu formei, que eu comprei e que eu remi. O povo está como um corpo apodrecido, cheio de pus, feridas, chagas por todo lado. E o problema não era isso, o mau cheiro, era que o povo não queria ser sarado. Chegou aos cacos, chegou ao pó. No fundo do poço. O capítulo 43 de Isaías, ele não foi proferido quando Israel estava no ápice. Isaías entra no cenário quando Israel estava no fundo do poço. Deus tinha motivo de sobra para desistir. Eles ofenderam a Deus depois que tudo que Deus fez. Lembra que eu disse que quando a gente está lá em cima, é fácil alguém dizer: tu és meu, eu me orgulho de você, tu é meu amigo. Mas quando você está lá embaixo, no fundo do poço, quando você está só os cacos, quando você erra, aqueles que disseram: tu és meu amigo, tu és meu orgulho, eles viram as costas e começam a te detonar. Mas Deus é diferente. Um dos perigos que nós estamos vivendo hoje é esse. Eu estou dizendo isso aqui como contexto construtivo, não crítica destrutiva de maneira nenhuma. Até porque eu não posso fazer isso. O Evangelho não me dá resquício para isso. É o ápice da fama. Hoje, quando Deus começa a usar alguém, é muito fácil esquecer de onde veio. Porque a mídia vem logo em cima. E agora é por seguidores. Não precisa mais orar como antes. Agora é só investir no YouTube, nas redes sociais. Alcançou 1 milhão de seguidores, você já tem agenda o ano todo garantido nos maiores congressos. Não querem saber se você tem marca no joelho, marca na testa. Não querem saber de onde você veio, querem saber como você apareceu. Já entram: não, eu vou te contratar, a tua agenda é comigo, vou fazer você enriquecer. Foi o que me disseram: Bento, deixa a gente ser teus agenciadores. Tu
vai ficar rico em poucos meses pelo potencial que Deus te deu. Eu digo, eu já tenho, mas quem é? É Jesus. Porque a mídia faz isso. Enquanto você aparece, ela investe. Em um contexto de estudos humanos diz que a mídia tem o poder de te pegar do baixo, do esquecido, do anonimato. Em 24 horas ela te deixa em cima na fama. Mas para te tirar de lá, ela demora menos do que 24 horas. Para te tirar da fama, só precisa tu errar, ela joga você na lama de novo. A diferença da mídia para o processo de Deus é diferente. Porque Deus não te apresenta logo. Deus não leva o ápice logo. Deus te pisa, te machuca, te quebra. Mas quando você passa, nunca mais Ele desiste de você. Pode estar no pó, ninguém chegou, mas Ele chega. Pode estar esquecido, desacreditado, mas Ele está lá. Olha o que Ele faz para recuperar o projeto. Israel estava no fundo do poço, Jacques, apodrecido. Quem faria isso? Capítulo 43. Olha o que Isaías diz. Oh, bichinho de Jacó, não tenha medo, eu sou teu Deus. Olha o que ele diz. Olha o que ele fala. Porém agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, não tenha medo. Em outras palavras, eu não vou desistir de você. Eu te trouxe à existência quando não existias. Fui eu que te criei. Fui eu que te dei forma. E quando tomaram você de mim, eu fui lá e paguei um alto preço pelo teu resgate e a tua recuperação. Eu te remi. Olha o que ele diz. Eu te chamei. Ele não só gritou, ele disse: eu te chamei pelo teu nome. E só chama pelo nome quem tem intimidade. Se você tem um parente que é doutor, que é gente importante na rua, quem não tem intimidade é o doutor fulano, ou doutor cicrano. Mas quando você chega em casa, no seu ciclo de amizade, de intimidade, teus irmãos, quem te conhece, quem está perto, quem te ama, não vai chamar assim, vai te chamar pelo nome, direitinho, dengoso, com todo o carinho. Deus disse: fui eu que te chamei pelo nome. Ele não te chamou pelo que tu faz. Ele não te chamou pelo teu cargo. Ele não te chamou se tu prega bonito, se tu canta bonito. Ele não te chamou pelo que tu és. Ele te chamou pelo nome. Ou seja, Ele está mais interessado no teu nome do que tu no dele. Ele te deu nome, Ele te chamou. Você é meu. Você é meu. E isso quando Israel estava aos pedaços, apodrecido diante de Deus, ele teve coragem de dizer tudo isso. Você é meu, não vou desistir, vou te restaurar, vou te recuperar, porque eu não sei se você, só para você sentir, eu não sei se você já viveu isso. Você já chegou com um carro, você anda para estacionar e não encontra lugar. Aí você de longe vê uma brecha. Eita! Quando bota a cara do carro, propriedade exclusiva.
está vazio, mas tem dono. O lugar é meu, você não pode entrar. Então olha para quem está para o teu lado e diga: eu estou com dó do inferno. Diga: eu estou com dó do inferno. É por isso que o diabo não impediu de você estar aqui. Você ainda está de pé. É porque você não veio aleatório. Você tem uma origem, você tem um dono. Ele te chamou pelo nome. Você é dele, você é meu. E ninguém toma, você é meu. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que o diabo investiu, e quando aquelas pessoas que lidam com obras ao contrário da que a gente faz e prega, vão fazer macumba. Eu já vi muito testemunho que o demônio vinha para os seus guias e dizia: não mexe com ela não, não mexe com ele não, porque ele tem dono, ela tem dono, é de lá de cima, ela é de lá. Isso foi Deus falando coletivo para Israel. Mas por que a gente pode aplicar para nós hoje no coletivo e no individual? Porque Cristo, Paulo aos Efésios, ele disse que depois da cruz toda a diferença foi tirada, porque agora, depois da cruz, não há mais diferença entre judeu e gentil, entre judeus e pagãos, porque a cruz tirou a diferença, e dos dois povos Deus fez um só. Então nós desfrutamos hoje da história e da bênção de Israel. Se Deus agiu assim com Israel, que a aliança era sangue de animal, imagina hoje para nós, que é o sangue de Jesus. Você acha que Deus vai te perder? Você acha que Deus não vai te recuperar? Você é meu. Olha para quem está ao teu lado e diga: Ele te criou, Ele te trouxe à existência quando você não existia. Ele te deu forma, seja preto, seja branco, seja gordo, seja magro. Foi Ele que deu a forma, filho. A forma é perfeita, é a sua imagem e a sua semelhança. Você se perdeu por meio de Adão. Ele te comprou pelo alto preço. Ele foi te buscar. Ele te remiu. Ele te chamou pelo nome. E você é dele. Diga para quem está ao seu lado: fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Pergunta a ele: por quê? Diga: por quê? Quando tu passares pelas águas, não afundarás. Eu estarei contigo, ao teu lado. Quando desceres aos rios profundos, você não vai se afogar. Eu estou lá para te sustentar. Se passarem pelo fogo, ele não vai te queimar, e nenhuma chama vai arder em ti, porque eu sou o teu Deus, o teu Salvador. Por quê? Dizer isso, eu volto a dizer para você gravar. Dizer isso quando vai tudo bem é bom, mas Deus mandou Isaías dizer isso a Israel quando ele soltava o bagaço, quando ele soltava o pó. Aí Deus disse: Isaías, traz a memória deles a quem sou eu e o que eu fiz, que eles esqueceram. Aí agora vem por quê ele fez isso. Diga, pergunta até o seu lado: por quê? Olha a sequência: porque tu és precioso aos meus olhos. A palavra precioso no nosso vocabulário é aquilo que custou um alto preço. É o xodó. Não vou desistir dele, ele custou caro.
Diga para quem está ao seu lado, pregue comigo, diga. Vou desistir de você fácil não. Eu não sabia que tu era tão precioso. Diga para ele, agora eu vou pensar 10 vezes antes de falar mal de você, antes de querer deixar você para trás. Porque quem falou não foi Isaías, foi a Deus através da boca de Isaías. Você é precioso, você tem valor, você custou caro, você custou alto, mesmo quando não valia, Ele te comprou. Quando ninguém dava mais nada, quando o diabo dizia para Israel, esse aí não tem mais jeito, aí no meio do caos, Deus vem com essas palavras e conclui com um dos maiores, ou o maior de todos os sentimentos: porque eu te amo. Eu troquei o Egito por você. Ele trocou a maior potência mundial por um escravo. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Só motive, diga para essa pessoa íntima: você custou caro. No mês de dezembro, eu estava na minha casa e estava passando a Copa do Mundo. E eu vi um narrador dizer que tinha alguns jogadores que depois daquela Copa se destacaram tão bem que iam quadruplicar o valor. Jogadores que agora ia custar milhões de libras, milhões de euros e bilhões de reais. E a análise que eu fiz é que eles merecem. São craques. Estão no ápice. Então é fácil investir para ter retorno. Mas olha para quem está ao teu lado e diz: tu não era craque, tu não prestava, só estava os cacos. E olha o que Pedro diz na primeira carta. Pedro diz que o povo das 5 províncias romanas, cristãos da Ásia Menor, ele diz, ele vai dar motivo para aquele povo não desistir. Ele diz: por quê? Porque vocês não foram comprados por coisas corruptíveis. Ele diz: como prata e ouro que se corrompe. Ele estava dizendo que não foi euro, não foi dólar, não foi libra, não foi real. Isso é fichinha para o preço que você foi comprado. Qual foi? O precioso sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus. Vai desistir? Israel não deu ouvido e literalmente perdeu o muro, perdeu a cidade, perdeu o templo, se tornou pó. Os vizinhos diziam: não tem mais jeito, acabou, nunca mais. Eles próprios perderam a esperança quando eles se tornaram só o pó. Eles olhavam para o outro e diziam: acabou a nossa esperança. Não tinha mais louvor, porque as harpas estavam penduradas.
70 anos sem culto, 70 anos sem sentir Deus, 70 anos Moisés, 70 anos sem louvar. Olhavam um para o outro e diziam: Deus nos abandonou, os nossos ossos secaram, fomos enterrados. Eu já disse isso em outras palavras, só para dar sentido veemente. Era porque enquanto eles tinham tanta esperança nas profecias, que quando morria um dos seus filhos, eles não sepultavam, eles jogavam no vale, porque acreditavam na crença deles, que durante 3 dias, eles podiam reviver. Então quando morria alguém, ele jogava no vale, e ficava esperando no primeiro dia, Deus ressuscitar. Mas no primeiro dia chegava o corvo, furava os olhos, dilacerava o cérebro e ia embora. Mas eles não desistiam. Segundo dia voltava, o cadáver estava apodrecendo. E ele dizia: é hoje. Mas a águia vinha, rasgava o ventre e comia todas as vísceras, os órgãos internos, e ia embora, só deixava a carcaça. Quando eles iam para casa à noite, no segundo dia, a hiena vinha, lambia todo o resto de putrefação, só deixava o esqueleto, que eles acreditavam que a esperança estava no tutano, na medula óssea. No terceiro e último dia da crença, quando eles chegavam: é hoje, é o dia da restauração, da recuperação. Aí o quebrantoso chegava, o quebrantoso pegava o esqueleto, quebrava todos os ossos e comia o tutano. Aí eles diziam: acabou, secou, tem jeito mais não. Por isso que Ezequiel diz que o vale ia se enchendo de caco de ossos. Eu comecei dizendo que eles chegaram aos cacos, aos bagaços. Agora eram cacos e ossos. Mas só precisa de uma coisa: reconhecer que Ele é, que Ele faz. O capítulo 137 do Salmo 137 diz que eles acordaram um dia lembrando-se de Sião. Quando eles lembraram daquele culto do passado, quando eles lembraram da glória que caía, quando eles adoravam e louvavam, bateu saudade. E quando bateu saudade, eles vão para a beira do rio chorar. E qual era o motivo? Lembrando de Sião. O que eu quero dizer é que a gente não pode se deixar levar por essa gente que quer tirar isso de nós, por essa pós-modernidade que está fazendo e quer que a gente seja light e seja muito diplomático. Não, não, a gente tem que voltar a ser o que a gente era antes, que os nossos púlpitos não tinha famoso, não tinha estrela, mas o fogo caía, o louvor da harpa, Jesus batizava, curava e fazia milagres. Quando eles reconheceram, aí Deus desce no meio do vale e diz: Ezequiel, olha que é osso. Ezequiel diz que tinha caco de osso. No meio Deus colocou ele e pergunta: ainda tem jeito? Eu ainda posso dar vida, eu ainda posso trazer. Tu sabe, profetiza e diz a ele que eu vou trazer pele, vou colocar carne, vou colocar tendão, vou colocar nervo e vou encher, e vou encher, e vou encher do meu espírito. Vai ter jeito sim. Ele não desiste. Concluindo, me pediram para contar quantas vezes eu não ouvi. Comecei a cortar cana, boia fria, com 12 anos, com muito orgulho. Minha mãe, para criar eu e mais 12 irmãos, fazia geladinho, lavava roupa de gente rico. Olhavam para mim e diziam: esse nego tem cara de escravo, nunca vai ser nada, não vale nem o que come. E um dia eu fiquei invocado e disse: sabe de uma coisa? E isso era a pessoa próxima. Se eu não vale o que come, que como, eu vou me suicidar. Chegava na beira do asfalto, que ficava a 4 quilômetros de onde eu morava. Quando eu vi uma carreta, eu queria entrar na frente, mas algo me segurava. E um dia chegou um crente na minha casa.
falando de Jesus. Eu disse, nem para isso eu presto. Eu tenho muitos defeitos. E ele disse, Jesus é especialista nisso. Em recuperar quem ninguém dá nada. 3 meses depois eu estava na igreja e Jesus me aceitou. Quando souberam que eu era crente, disseram, não vou dar 15 dias, nem para isso ele presta. Com 15 dias eu fui batizado no Espírito Santo. Não vai passar um mês, com 26 dias eu estava descendo as águas e sendo batizado. Mas não vai ser nada. Eu já estava pregando dentro do canavial. E os obreiros diziam, esse nego vai ser pregador. 1 ano e meio, orando 8 horas diário, jejuando 5, 6 dias por semana. 1 ano e meio eu estava num culto, igrejinha 6x12. O pregador naquela noite mandou eu ficar de pé. Eu estava lá no penúltimo banco. E quando eu fiquei de pé, ele profetizou, Deus está mandando eu te dizer que as fronteiras do mundo vão se abrir. O Brasil vai ser pequeno, porque ele vai te usar como projeto de recuperação de vidas. O culto termina. Quarta-feira era o culto evangelístico. Aí chegou uns 3 obreiros na minha casa e disse, Genival, a gente sabe que tu ora, tu é crente, mas a gente veio te dar um conselho. Tu chegou agora, tem 1 ano e meio, é inexperiente, esquece aquele culto de domingo. Mas o que houve? O pregador errou o alvo. O pregador está doido. Dizer que o mundo vai te conhecer, o Brasil, tu vai andar o Brasil. Cai a ficha, tu mora aqui no canavial. E para piorar, tu tem 3 pontos que não convergem, que é contra ti. Quais? Tu é pobre, analfabeto e preto. Preto não vai muito longe. Aquilo doeu. Eu cheguei em casa. Melhor, eu parei, que eles me encontraram, foram na minha casa. Eu passei a noite em claro e dizendo, se é assim, vou desistir. Lá fora eu não valho o que come, e aqui, que eu pensei que tinha jeito, não tem. Como eu era líder de jovem e estava de folga da usina de açúcar no outro dia, e eu costumava orar, Verônio, fui para a igrejinha orar. Eu disse, eu vou orar meia hora e nunca mais eu volto a uma igreja. Dobrei o joelho sozinho, comecei a gritar, a chorar. A meia hora eu fui me levantar e vi 2 mãos nos meus ombros. Senti o peso e não conseguia, só chorava. De repente aquela voz falou no meu ouvido, quando eu te escolhi, eu já sabia quem tu eras. Eu já sabia as tuas fraquezas, a tua cor. E hoje eu te trouxe aqui para te dizer que eu não desisto de você. E hoje eu vou me apresentar a você e vou te mostrar quem eu sou. E eu fazia força, com esse vai e vem, foi 4 horas da tarde, eu me levantei. Sempre choro. O olho já é fechadinho, quase que fecha de uma vez. E vou para casa. Antes de eu chegar em casa, um jovem, Geno, que me conhecem como Geno, a tua menina, é Gisele também, tinha 9 anos, passou mal, está no posto. Quando eu cheguei no posto de saúde, ela estava morta em cima da maca. O médico disse, não tem mais jeito, eu fiz o que pude, leve para casa. Na época, 94, no interior, não tinha plano de saúde, funerário, não tinha a beleza que a gente tem hoje. Muitos pais enterravam os filhos no quintal.
E quem não enterrava tinha que andar 15 quilômetros para ir e 15 para voltar para a prefeitura na cidade de Rio Largo para trazer um caixãozinho. Ainda me lembro, azulzinho e branco. Botava nas costas. Ele disse: leve-a para casa e prepara o enterro. Quando eu saí do posto médico com ela nos braços, que fui entrando para casa, as pessoas zoando, a voz veio: leva ela para onde tu estavas. Que hoje eu vou te mostrar que eu não vejo como o homem vê. Eu não escolho como o homem escolhe. Vou te mostrar que você é meu, foi eu que te escolhi. Passei impulsionado por ele, passei direto. Empurrei a porta com o pé que deixei entreaberta, joguei a menina em frente do púlpitozinho de cimento, caí, a minha esposa chorando, e eu gritando: acabou. Quando de repente está dentro da igrejinha o médico, a enfermeira, os vizinhos cercaram a igreja, o médico bateu no meu ombro. Quando ele bateu, uma voz entrou no meu ouvido: fui eu que te trouxe aqui. E eu te trouxe aqui para dizer que você é meu e eu não desisto de você. Para você saber que eu sou Deus e sou o teu Deus, olha o que eu vou fazer. Não deu 10 segundos, a menina começou a se mexer. O médico tinha dado já o laudo que era morta. Daqui a pouco começa a pular e correr dentro da igreja, dizendo glória a Deus, glória a Deus. O médico olhou: o que é que houve? Eu disse: o Senhor disse que o meu sonho acabou, mas o meu Deus ainda é vivo e não desiste. Glória a Ele, ela está viva até hoje. Muita gente se converteu. Até hoje são crentes e alguns obreiros. 94. Passou um ano. E parecia que nada acontecia. Aí chegaram eles e disseram: cadê? Ainda na cana? Andando de trator, carroça de trator, andando a pé, dentro do canavial. 2 anos, começaram a tirar chacota. O próprio dirigente começou a me chamar de internacional, só para zoar. Eu largava do trabalho, Moisés, e ia para o culto. Quando eu chegava na igreja, ele dizia: o internacional está aí, tá? Dá um rodo a ele. Dá o pinho-sol. Dá o balde. E diga que o banheiro está fedendo. Eu estou sentindo o cheiro aqui. Eu não era assalariado. Até hoje, nunca fui integrado. Até que queria ser, mas Deus não deixou. E eu com o rodo, limpando xixi e fezes. As crianças choravam. Era eu que ia para fora da igreja para o culto continuar. Brincar de babá. Quantas vezes eu não brinquei de cachorrinho de 4 e as crianças montaram em cima de mim. O tempo foi passando. Cheguei aos 45 anos. E agora era: velho, não era melhor ter desistido em 94? Não acreditar no profeta? 2009, 15 anos depois, a recuperação vem. Quando nem eu mais esperava, já queria desistir. Olha para quem está ao teu lado e diga: ô recuperado, dá para desistir mais não, filho. O secretário-geral hoje é o meu grande amigo, mas na época, como eu era do interior, não conhecia. Ele me liga: secretário-geral das Assembleias de Deus no estado de Alagoas, agora dentro do canavial, trabalhando na usina, tem uma ligação para você. Quando eu atendi: é o Genival, sim. Mês de junho, daqui a 3 meses é a convenção geral. E o pastor presidente
pediu para avisar você para orar, jejuar, que você vai pregar uma noite. Na média, 30 a 35 mil pessoas. Chegou o mês de agosto, que é a convenção, cartaz e outdoor, com a foto dos preletores, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, pastor Sebastião, saudosa memória Rodrigues, só top, só pastor presidente. E no meio das fotos, na beira da pista, do asfalto, para todo mundo ver, tinha uma fotozinha preta. Você é meu, você é meu. Quando foram procurar o pastor, os catedráticos, e disseram: pastor, a gente está vendo a foto de um negrinho, o senhor conhece ele? O pastor presidente disse: não, eu ouvi falar dele. O senhor sabe que ele não tem cultura? Sei, me disseram. Sabe que ele é da roça? Sei. E para piorar é preto? Também sei, olha a foto aí. O senhor perdeu o juízo, vai ter 40 a 35 mil pessoas, só vai ter presidente. O senhor vai arriscar o seu cargo de presidente? Ele disse: vou. Perdeu o juízo? Não. O que é que houve, pastor? Foi Deus que mandou, ponto final. Ninguém fala mais isso. Preguei. Quem foi procurar ele para eu não pregar me beijava, me carregava no braço. 2009, todo mundo me queria. Agora, recuperado. 2011, dentro do canavial, o telefone toca. Alô? Do outro lado, hello? Era Suíça. Desliguei, pensava que era trote. Ligaram 3 vezes, atendi. É para o senhor pregar num congresso aqui, a gente precisa do senhor aqui. O neguinho entra no 777. 2012, alô, hello, Nova York. 2014, eu não sabia falar, só fui dizer arigato. O projeto que ninguém dava nada, Deus recuperou. Se precisar, ainda ando de trator e de carroça de trator. Mas hoje eu gasto mais o pneu do avião do que do meu carro. São cerca de 300 viagens no ano. Só me encontra na sala VIP do aeroporto. Quero nem saber se eu fui pobre, não me lembro. Estou dando glória a Deus. Estou dando glória a Deus. Ainda moro em rua sem ser calçada. Ainda sou simples, não tenho dinheiro, mas tenho para comer. Que eu comi um ovo, hoje eu já posso comer 3. E quem pensava que não tinha recuperação, hoje faz questão de carregar a minha mala. É o pretinho na frente e os branquinhos correndo atrás com a mala. Prego nas maiores convenções, prego nos maiores congressos. Hoje, todos os meses, eu viajo para fora. Estou aqui hoje. Ele até adiantou a minha passagem para mais cedo. Porque amanhã, porque sexta-feira já tenho que pregar em Lisboa. Já tenho que domingo estar em Paris. Já tenho que pregar em Londres. E já tenho que ir para muitos lugares. Porque quando ele recupera, ele faz para ele. Não tem projeto perdido. Se o projeto é dele, ele se responsabiliza. É dele, é dele. Olha para quem está ao teu lado e você não é escravo, mas não, filho. Você foi recuperado. Você tem nome, você é dele, você é dele. Fique de pé, por favor. Eu sempre termino com a igreja pregando comigo. Se você pode, vira para quem está ao teu lado aí, se for íntimo ou do mesmo sexo. Me ajuda aqui, pastor, com todo respeito hierárquico.
Olha para ele assim, frente a frente. Se pode, se for íntimo, se não só do mesmo sexo. Olha para ele, olha para ela e diga: não estou nem aí. Quero nem saber como chegou hoje aqui. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair inteiro. Não importa se só chegou o caco. Vou sair inteiro, recuperado, cabeça erguida, que sabendo que eu tenho nome, que Deus não desiste de mim. Diga para ele: eu estou com dó de quem pensava que não tinha mais jeito, quem pensava que era o fim. Diga: ainda tem jeito. Você não é um projeto falido, é um projeto criado por Deus. Ele não desiste. Abraça ele e diga: não. Adore. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Eu te criei, eu te trouxe à existência quando você não existia. Você não era nada. Eu te dei forma. Você se perdeu, eu comprei. Eu te chamei pelo teu nome, você é meu. Mas por quê? Porque você é precioso e eu te amo. Eu não vou desistir de você. Você custou caro. Você não é mais escravo. É filho, é filho, é filho, é filho, é filha. Chega de adiar. Este avivamento pela palavra já está acontecendo no Brasil e no mundo. E agora você foi tocado para fazer parte deste movimento. Que Deus te desperte hoje para ler e estudar as Escrituras. Seja bem-vindo ao movimento de pessoas que amam a palavra de Deus.